Você queria começar fazendo uma pergunta? Se você consegue compreender ou perceber o quanto a meta ou a meta existencial, a busca pela felicidade pode lhe fazer extremamente infeliz. Porque é algo meio que unânime na mente de praticamente todo mundo que você conversa, é que todo mundo busca, anseia, deseja, sonha em ser feliz, em ter a felicidade. E apesar de algumas variáveis, de acordo com cada cultura, com cada idade, mas no final, todo mundo, de um modo ou de outro, se interconecta nessa meta da felicidade. Só que o grande problema é que, praticamente na mente de todo mundo, esse é um conceito totalmente pervertido. É um conceito todo fantasioso, iludido, romantizado. E se você conversa com alguém, ela vai descrever com algumas diferenciações básicas, mas você sempre vai ver a felicidade na mente sua, minha, de quase todo mundo, sempre de uma forma como se fosse praticamente um mito de sensações maravilhosas, gargalhadas, famílias com filhos angelicais que não brigam, um casamento de novela da Globo, do final da novela, onde tudo se resolveu. Um ambiente de trabalho quase que você flutua, de tudo tão perfeito. Aquela sensação gostosa que você anda na rua praticamente rindo, de tanta alegria, contagiante. E a gente vai criando esses mitos de felicidade. E com o crescimento no último século, vamos dizer assim, com a indústria do entretenimento, principalmente o entretenimento ocidental, americano, que influencia quase toda a Terra, isso cresceu de uma forma hollywoodiana na nossa mente. Virou uma felicidade de Disneylândia. Sabe aquela coisa de, nossa, de final feliz, de casais que andam de mãos dadas, felizes para sempre. E essa é a nossa meta. Esse é o nosso mito. E que, de uma maneira ou outra, paira no coletivo. E isso, com o crescimento da indústria do entretenimento, toda influenciada pelo American Way of Life, né? O estilo de vida americano, o sonho americano como um estilo de vida, isso se instalou da alma ocidental quase que toda, que um referencial de felicidade baseado nisso, nesse entretenimento. Isso nós estamos falando das almas mais românticas e piedosas. Porque quando você pensa, e isso hoje fica muito claro, com o crescimento dessa coisa e o acesso que você e eu temos, essa coisa de conquistadora, capitalismo selvagem, de prosperidades, de conquista, esse padrão de felicidade se aumentou, saiu daquela fantasia cor-de-rosa, de ilusão hollywoodiana, de uma sensação gostosa de Disneylândia e começou a alçar lugares de você é feliz se você for o CEO da empresa.
se no seu ramo você sair na Forbes, se o seu casamento virar livro de sucesso, de felicidade, se os seus filhos não ficarem doentes jamais, se o seu corpo for aquela coisa de revista, e de aquilo que é o sonho de felicidade, o mito da felicidade, que se tornou essa meta, começou a se instalar de maneira tirânica na alma humana, porque se projetou dentro de nós e se introjetou dentro de nós que essa felicidade é os melhores lugares, o ter as melhores casas, ter os melhores filhos. Porque a gente compara com o filho do outro. O meu vive no hospital, o do outro não. Eu não sou feliz. A gente compara com o casamento da outra. A gente compara com a vida emocional do outro, com o carro do outro. E eu serei feliz quando? Eu conquistarei. E a gente é motivado com autoajuda e palestras e tudo que te impulsiona nessa reta. E nas 2 últimas décadas, principalmente na última década, com o fortalecimento avassalador das mídias sociais, com uma exposição arreganhada, isso se estabeleceu de maneira tão tirânica dentro de nós, que sem você perceber, se dar conta, você não somente é obrigado a chegar lá nesse lugar de felicidade, mas você é obrigado a mostrar isso daí. Porque afinal, que graça tem só eu? Eu tenho que mostrar para todo mundo. Com essa exposição excessiva, a gente começou a desenvolver uma necessidade de afirmação e aprovação coletiva de que não somente eu estou na reta da meta da felicidade, e aquilo que era um mito virou uma meta que se estabeleceu de maneira tirânica na alma de quase todo mundo. Com proporções diferentes, dependendo das ambições de cada um, mas todo mundo, de maneira ou de outra, criou esse estereótipo de um bem-estar quase que de gargalhadas interiores, de conquistas exteriores bem-sucedidas, prósperas e tudo fluindo. Aí sim, eu terei a felicidade. E quando eu penso na alma e na mente, na psique cristã, na mentalidade cristã, nas últimas 4 décadas, com o crescimento avassalador da teologia da prosperidade, essa equação tirânica do mito que virou meta da felicidade, se somou essa equação à figura de Deus. Então Deus não somente quer que eu conquiste isso tudo, como Ele virou obrigado a me dar isso tudo. Deus foi somado a essa equação como uma figura mágica. De maneira sobrenatural, Ele realizará tudo isso aqui que eu estabeleci como média ponderada, o ser e o ter a bendita felicidade. Então, é o Deus que vem a cumprir os meus caprichos de Disneylândia, de Hollywood, de novela mexicana, daquelas coisas que a gente creu e postou, e disse e fez cursos e leu livros, e a gente se dedica existencialmente com as escolhas das que nós fazemos de trabalho, de casamento, tudo com essa meta. Às vezes não verbalmente organizado, não escrito, mas de um modo ou de outro, buscando essa meta, que é esse mito, e que virou uma tirania na alma.
e que Deus foi colocado no processo. Como o Senhor obrigado, porque Ele é Pai e se eu participo de um nicho religioso, eu tenho que ser adulado e levar vantagem. O Deus que participa disso, para que praticamente ele se torne um contraventor de regras, porque se eu estou nesse concurso, ele tem que me fazer passar, não importa se os outros vão ficar para trás. Se eu abrir essa empresa, todo mundo tem que fechar comigo, não importa os outros, porque o Deus do meu capricho é obrigado a cumprir os meus sonhos. Sinal, eu sou filho do rei, eu sou herdeiro da promessa, eu sou filho de Deus, eu sou de Jesus, e como é que aquele que é um ateu conseguiu e eu não? Como é que aquele que é um blasfemo, homossexual, está lá e eu não? É assim que paira na mente, guardadas as devidas proporções. Mas, bem ou mal, se eu espremer você, é isso que eu sei que vai sair de dentro de você. Só que, paradoxalmente a isso, quando se compara o que Jesus ensinou e viveu, o que os apóstolos ensinaram e viveram, você vai ver que parece que não fecha a conta. Parece que é uma realidade paralela. Parece que a gente foi entrando numa furada que destoa do que o Evangelho ensina como a coisa é e como a vida é. Você não precisa ir muito longe. Se você olhar para Salomão, que provavelmente, se não foi o mais, mas foi um dos homens mais ricos que já pisou na terra, que você vai ter conferências e livros sobre essas riquezas, de como chegar a esses níveis de poder e felicidade que as pessoas tomaram para si como crendo ser a felicidade. Ele, no livro de Eclesiastes, já começa dizendo, olha, tudo isso aqui, no final da vida ele fala, entendam, o que você tem como felicidade eu chamo de vaidade humana. É vaidade da alma humana. E Jesus, que é muito mais cortante e assertivo, ele fala, não é só vaidade não. Ele fala, o que para vocês tem grande valor, lá em Lucas, no capítulo 16, ele falando sobre essa estereotipação de ser feliz e bem-sucedido com as exterioridades da existência, ele fala, olha, como eu conheço o coração de vocês, eu falo, o que para vocês é elevado, para Deus é detestável, é abominação. Daí você fala, mas o que é isso? Jesus está com implicância agora do meu dinheiro? Está com implicância, quer que eu fique miserável, de cama? Vai aplaudir eu morar na favela e passar fome? Não tem nada a ver com isso. É que aquele que me criou, que sabe de mim e de você, ele começa dizendo, conhecendo o coração dos homens, ou seja, como ele sabe quais são as minhas estruturas, como eu funciono ou não funciono, o que me é saudável e me constrói na existência e o que me é tóxico e me destrói na existência, ele fala, sabendo que o homem é assim, e como eu funciono ou não, as estruturas do meu ser, ele fala, entenda, isso que para vocês é elevado e é a referência de felicidade, é detestável, e não é detestável porque Deus se implica, é detestável porque me destrói. É detestável para Deus porque aquele que me ama e quer o bem do meu ser, ele fala assim, existir tendo isso como meta existencial, entenda, vai fazer mal para a sua existência, vai corromper o seu coração.
vai adoecer você no processo. Ao ponto que ele diz assim, dedique-se a isso para ganhar o mundo. Ele falou que você vai perder a alma no processo. Você vai diluir o seu ser no processo. Lá no Marcos, capítulo 8. Daí a gente fala, meu Deus. Quando eu começo a compreender que essa realidade, esse conceito, esse mito, ele não somente não existe, como ele pode se tornar profundamente tóxico para mim, corruptor do meu caráter, diluidor da minha alma. Eu começo a entender o porquê desse alerta chocante que Jesus faz. Não como um incentivo à miséria, à doença, não tem nada a ver com isso. Aquele que me ama quer o meu bem, mas não é a qualquer custo. As coisas que podem vir ou não sobre mim, ele fala, olha, entenda, não se valorize por isso. Não se referencie por isso. Isso não significa absolutamente nada diante da vida em você e que se constrói ou não em você. Mas, para que eu entenda um pouco melhor esse processo, quando eu me exponho e faço dessa tirania da felicidade, dessa meta que é um mito de felicidade, eu me exponho a me fragilizar profundamente na existência. Eu me exponho a me fragilizar profundamente. Por quê? Porque isso não é real. Esse conceito que a gente estabeleceu não é real diante da crueza da existência. Você conquistar coisas, construir ao seu redor algo que aparentemente seria algo que geraria esses níveis de contentamento para o seu coração, não é real. E eu viver e crer e existir a partir disso, me expõe como se eu abrisse o meu peito e ficasse de peito aberto para tudo que é tóxico. Para tudo porque a existência ela é implacável. A onda sobe, a tempestade vem, as aflições acontecem, as doenças surgem, o caos se estabelece, as dores tomam todo mundo com graus diferentes, com momentos diferentes, com caras diferentes, mas nós, você e eu, todo mundo, do ateu ao budista, do super crente ao islâmico, ele tem na existência que lidar com a realidade que é crua. E se eu encaro a vida com esse olhar fantasioso, iludido, romantizado, acreditando e somando Deus nisso tudo, acreditando que o Deus fará de mim um filho playboy, que se eu fizer alguns ritos, der alguns pulos, dar alguns dízimos, fizer algum negocinho que ele mande, ele fará tudo porque eu sou filho desse negócio. Viva e exista assim, você vai ficar extremamente fragilizado e quando a existência se mostrar com crueza, e ela se mostra para todo mundo, a gente não tem estrutura para lidar com nada. Nós ficamos extremamente frágeis. Frágeis, e não banca um pum da existência na nossa cara. Quem dirá uma tempestade? E é interessante, se você ler lá no Evangelho de João, quando Jesus está fazendo um dos seus últimos discursos, ensinamentos, lá no capítulo 16 ele diz assim, olha, vou começar a falar uns negócios aqui, mas eu sei que vocês não vão gostar, mas eu vou falar. Ele falou, olha, vocês vão ter que lidar com perseguições bravas, aflições terríveis.
E quanto mais vocês se dedicarem ao bem, à verdade, à misericórdia, vocês vão ser taxados como idiotas e vocês vão ser desprezados, vocês vão passar dores, aflições. E Deus fala, meu Deus, que coisa horrorosa. Ele fala, eu estou dizendo isso aqui para vocês, para que quando isso acontecer, vocês se lembrem que eu vos avisei. Jesus, ele cura essa fantasia na nossa mente, essa ilusão romântica de felicidade com crueza real da vida, com verdade. Ele nos liberta do romantismo existencial com verdade. Ele fala, entenda, a vida será cruel com você. Entenda isso para o seu bem, porque quando tudo acontecer, você vai falar, mas nada está me acontecendo do que eu não sabia que me aconteceria. Eu não busquei, eu não fui um insensato, eu busquei fazer o melhor que eu pude, com o melhor que eu entendia, mas isso não significa que eu me blindei de um modo que, por causa disso, a tempestade não veio. Por causa disso, a chuva não me alcançou. Por causa disso, eu não tive crises no relacionamento. Meu filho não ficou doente. Algo não me aconteceu, porque é assim que a vida funciona nesse mundo, que é corrupto. Sendo eu um ser relativo, eu tenho que... E Jesus, ele fala, entenda isso. E ele fala, tenho-vos dito essas coisas, João 16. Ele fala, para que tenhais paz em mim. Parece até estranho, né? Tipo, eu dou uma bomba para Jô e falo, eu te disse isso tudo, Jô, para que você se acalme em mim. É para justamente você não ser frágil. É justamente, sabe, aquele pai que fala, vai dar tudo certo. Não, às vezes vai dar errado. Todo mundo vai te aplaudir. Não, às vezes te vaiarão. Deu tudo certo? Não, você desafinou, vamos melhorar. Sabe, essa crueza da realidade é um modo sério que Jesus me ama. E por mais que seja difícil para a nossa mente de entretenimento acreditar, a gente só vai criando estrutura de caráter no ser quando a gente lida com a vida assim. Ele fala, entenda, eu digo isso para que vocês tenhais paz em mim, apesar de tudo. Para que vocês não se escandalizem. Para que vocês não se choquem quando algo acontecer que fuja às suas explicações pontuais. Ao contrário do que se estabelece, Jesus ele fala, vamos tratar com a vida como a realidade é. Só assim a gente não fica tão fragilizado. Só que a gente tem que reconhecer, você e eu, que a nossa alma gosta de uma mágica. A gente gosta de ser iludido. Não gosta? A gente gosta que digam para nós que em uma semana tudo fluirá. A gente paga por isso. A gente compra livro sobre isso. A gente gosta de uma ilusãozinha. A gente gosta de uma fantasia. A gente gosta de uma massagenzinha enquanto você vai para o precipício. Só que o meu e o seu coração, a gente precisa entender isso. A gente só se alimenta, o meu ser só se alimenta e se constrói com o que é verdade e com o que é vida. Mentira, ilusão, não me pacifica. E conforme a existência vai se mostrando, por mais que você negue por auto-engano de ilusão, que quer ser enganado e iludido, e quer permanecer naquilo, consciente ou inconscientemente, algo começa a reverberar dentro de você. Porque por mais que você do lado de fora queira se enganar com a ilusão, a sua alma começa a gritar.
E nessa angústia inquietante, quando você começa a perceber que aquilo não funciona bem daquele jeito, não somente você já se fragilizou, como você começa a usar máscaras, que é o conceito da hipocrisia. Hipocrisia é máscaras. Ser hipócrita vem de Hipócrates, que é máscaras. Que nada mais é do que quando você vai percebendo que não é como você diz que é, e você já postou no Instagram, amigo, você já fez um vídeo no YouTube, você já contou para a família toda, você já pregou, você já deu testemunho da Donep, você já pagou um mico mais brega em nome de Jesus, aí você começa a usar máscaras. Aí você começa a ter que vender o que dentro de você, a sua alma já grita como engano. E quanto mais for o nível da sua ilusão, mais grossa terá que ser a máscara que você terá que usar. Aí você se afirmou que o seu casamento era o rei da cocada preta e o negócio não funciona assim. Nós estamos falando de dois seres humanos, não estamos falando de dois anjos. E Deus, seu filho, tem uma crise. De sua mãe estoura um câncer, de sua empresa fale, daí você bate o carro, daí está tudo funcionando e você desencadeia uma depressão. É tanta coisa que é a vida. Não sei quem te disse o contrário disso, mas quando a existência vem implacavelmente, daí você tem que começar a vestir máscaras. E você vai se tornando Hipócrates, mascarado. E você vê nos evangelhos quem Jesus é mais veemente para tratar as coisas, é justamente o que ele chama dos seus hipócritas. Deus se fala, mas por quê? Uma implicância divina agora com o pessoalzinho mascarado? Não, porque a hipocrisia não é um pecado moral. A hipocrisia, você sabia que Jesus ama o hipócrita? Ele te ama, ele me ama. Graças a Deus que ele ama o hipócrita. Só que ele trata com seriedade. Ele trata no tranco, porque ele sabe o quanto a hipocrisia dilui o caráter humano. O quanto você mascarar algo que não condiz com as realidades do seu ser, deteriora o seu caráter, tira a sinceridade da sua existência, tira a sua integridade, a sua inteireza. Integridade é isso, é inteireza. Do lado de fora corresponde ao lado de dentro. E como existe uma dissociação, você vai perdendo o senso da realidade e a sua mente vai adoecendo. A sua mente vai adoecendo no processo. E mesmo os mais sinceros, que começou iludido, sinceramente e ignorantemente iludido, fantasioso, romantizado, querendo mudar e transformar o mundo, querendo ser o ultra super mega porque ele abriria ONGs. E mesmo esse mais puritano, como isso não é real, como isso não funciona, as fórmulas parecem que não estão fechando, ele até consegue o resultado pretendido, mas o coração dele continua berrando. E o tempo passa, e o tempo e a existência são implacavelmente cruéis e realistas conosco. A existência arranca as nossas máscaras, nem que seja só para nós mesmos. Mesmo que ninguém veja, ninguém saiba, mas as coisas começam a se somatizar sobre nós para arrancar e nos despir das máscaras que nós tomamos para nós mesmos.
Só que quanto mais você força, por você perceber que aquilo não supriu as angústias do seu ser, você começa a artificializar a sensação que você imaginava que seria de felicidade. Porque como você até pegou e conquistou aquilo que você imaginou, mas nada ainda supriu você existencialmente, então você tenta artificializar. Aí o cara se droga, aí o cara se enche de álcool e faz sexo. Aí o cara se entope de religião. Tudo para mascarar a bagaça e artificializar para ele a angústia existencial que ele carrega. Até o trabalho frenético, muitas vezes é uma fuga inconsciente nossa, porque daí quando o cara está ansioso de tanto trabalhar, a adrenalina no cérebro dele faz com que ele não perceba o quanto ele está se deteriorando interiormente. Manda esse cara parar. Ver se ele não percebe um vácuo dentro dele. Ele não quer parar. Ele não quer silêncio. Dá para ele um final de semana em silêncio num hotel fazenda sem celular. Ele te xinga. Não, eu sou produtivo, eu estou conquistando. É nada. Você está querendo fugir do que está dentro de você, berrando. E as máscaras artificiais estão querendo se manter. Mas como a existência força e ela nos despe, o mesmo mais sincero que foi virando hipócrita, que se fragilizou, depois disso a gente cai na amargura e no cinismo. Quando Jesus ele fala, olha, isso é detestável, existir fantasiosa, é abominável, não é uma implicância divina. É porque ele sabe o resultado que vai se desencadear dentro de todo mundo. Ele fala, você vai se fragilizar, você vai começar a usar máscaras, e o seu ser vai ficar tão angustiado, e conforme você for percebendo e sendo honesto com tudo aquilo, a maioria vai virando amargurado. O ambiente religioso é o campeão das amarguras. Porque o cara vem nesse frenesi, 2, 4, 5, 8 anos, 9 anos, quando ele dá com a cara na parede, amigo, a hipocrisia já não funcionou mais, a máscara dele foi para o ralo, aí ele vira um amargurado. Isso, existir assim, é uma fábrica de ateus. Porque o Deus que venderam para ele, ele não crê mais. Ainda bem, que nem eu creio. Nesse Deus de filhinhos playboys. Nesse Jesus de poderoso chefão, que só porque eu enchi um lugar de grana, ele tem que colocar anjos me protegendo contra qualquer coisa. Sabe, poderoso chefão? Que eu pago as milícias. É o Rio de Janeiro. É o Deus de muita gente. Só que a existência, amigo, você e eu, se eu não vir um psicopata, e que Deus nos ajude para não entrar nessa, a gente vai virando amargo. Porque o seu coração se frustra. Vou dizer de novo, você e eu, o coração humano, o ser nosso, só se alimenta do que é vida, e do que é verdade, do que é real. E por mais que a gente tente mascarar o que é real, e artificializar o que é real, e tomar Rivotril a trabalhar Wall Street, uma hora ou outra, a existência nos despe e tira as nossas máscaras. Aí o cara se amargura, e Hebreus fala que a amargura, como raiz existencial, ela vai contaminando a existência. E não somente a pessoa, mas ao redor dela. É horrível conviver com gente amargurada. Nesses 10 anos, pouco mais, mas em especial nos últimos 8 anos, que
muita gente de ambiente religioso, eu já tive a oportunidade de conversar, querer ajudar e buscar ajuda, você vê a maioria, ele não está chocado porque o evangelho não era aquilo, ele só está amargurado porque as ilusões dele foram retiradas. Ele não constatou que aquilo ali não é o evangelho. Foi o coração dele que berrou e se amargurou com a fantasia que se desconstruiu. Tanto que muitos desses aí, eles querem, eles estão com raiva daquilo, mas eles não querem abraçar o evangelho. Eles não querem abraçar o que é vida, verdade para o coração. Eles só querem que aqueles que fizeram mal para eles se destruam. Isso quase que geral. Ou o cara de amargo, o cara vai ficando cínico, vai ficando pedra. Não acredito em mais nada. Frio. Olha a existência com esse cinismo. Frio de uma pseudo-intelectualidade que superou as ilusões idiotas, mas o coração dele está petrificado. E ele acha que superou. Não, ele ainda vive os resquícios traumatizados das ilusões que se desconstruíram na vida dele. Mas não precisa ser assim. O evangelho, a boa notícia, que é o evangelho de Jesus para mim, não é isso. O que eu estou conversando aqui com vocês, refletindo, é justamente para você não entrar nisso. E para que você seja honesto o quanto ainda, de um modo ou de outro, com níveis diferentes, nós somos influenciados por isso. Exemplo disso é que você vê gente entrando em crise porque as coisas não aconteceram daquele jeito. Ele não tem a loucura de algumas denominações religiosas, mas ele ainda carrega uma ilusão fantasiosa de um Deus que fará e dará um jeitinho para que ele seja poupado de certas dores. E são muitas vezes, por mais difícil que seja a gente admitir, justamente essas pancadas da existência que são graça divina para nos tirar da mentira. Que são graça divina para nos tirar da ilusão. Mas a boa notícia não é essa. O evangelho, que é a boa notícia de Deus para mim, não é esse. E a gente já viu o que a felicidade não é. Esse mito romântico, hollywoodiano, de Disneylândia, fantasioso, que faz você comprar livros e livros, porque você imagina que se você chegar naquele lugar tendo tais coisas, naquele estereótipo, você se regozijará profundamente, como um ser feliz e bem-sucedido. A gente já viu que não é isso, que isso não necessariamente, chegando ou não chegando, o seu coração não se alimenta disso. O seu ser não come fantasia, não come coisas, não se alimenta do que não é vida. Só que viver assim te fragiliza, te faz usar máscaras e no final te faz um ser amargurado, que é o que a gente bate o tempo todo por gente assim. Só que eu preciso compreender, à luz do que Jesus me ensina, aquele que é a palavra de Deus encarnada, aquele que é a vida entre nós, feito homem, o que ele me ensina como sendo esse conceito de felicidade. E eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus, no capítulo 5. Mateus, no capítulo 5,
ele começa a dizer assim: vendo Jesus as multidões, ele subiu e se assentou no monte, e ele começou a dizer, e os seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensinar. E ele começou dizendo assim: felizes, que a palavra utilizada é felizes, bem-aventurados, que significa prósperos e plenos espiritualmente. Prósperos, felizes, aquele cujo coração foi se plenificando. São os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus, dos céus. Felizes, prósperos e plenos espiritualmente, felizes espiritualmente, plenificados espiritualmente, vocês serão quando vocês tiverem coragem de chorar. Olha que loucura! Pois vocês vão ser consolados. Felicidade acontecerá e se construirá em você como essa plenificação interior quando você tiver intenção e decisão para a sua vida de ser humilde. Que é esse humildade, vem de humus, que é terra molhada, que é esse ser ensinável, que sabe se dispor a aprender na existência, porque ele vai receber a terra por herança. Bem-aventurado, felizes, espiritualmente plenos e prósperos, você será quando você for decidindo a cada dia ter sede de justiça, de olhar a existência e não ser conformado com a maldade ao seu redor. E você será cada dia mais feliz nesse processo interior quando você for misericordioso, quando você se compadecer da miséria do seu próximo, quando você tiver compaixão da miséria do outro. Ele fala, porque você, na mesma medida, obterá a misericórdia, você será acolhido na sua própria miséria. Bem-aventurado, felizes, quando você for puro de coração, quando você entender que andar em pureza, em boa consciência, que você não transgride por nada, por vaidade, para provar nada para ninguém, para não ser para os outros os que os outros demandam que você seja, mas você caminha limpo na sua consciência, pois você verá Deus, os seus olhos serão puros. Felizes, bem-aventurados, quando você não for um cara da contenda, que gosta de semear discórdia, mas antes você for um cara que gosta de semear paz. Onde você chega, você quer pacificar, pois você será chamado filho de Deus. Felizes, bem-aventurados, prósperos e plenos espiritualmente no seu ser, quem você é, vai cada dia mais se construir, se por causa da justiça você for perseguido. E você será feliz e próspero por minha causa, por se dedicar ao amor, à justiça, à misericórdia, à paz, as pessoas te insultarem, te perseguirem, te caluniarem. Nessa hora, amigo, se regozijo, fique alegre, não porque é louco, mas porque você compreendeu, porque a sua recompensa não tem nada a ver com isso aqui é mentira. É absurdamente fantasioso, ilusório, e o tempo dirá e mostrará para você. Pois da mesma forma perseguiram todos os profetas. E ele continua, e é interessante que você vê, ele continua no capítulo 6 e no capítulo 7, você vê que tudo que se constrói ali é uma linha de raciocínio trazida por Jesus, ensinando que felicidade, ser feliz, não tem nada a ver com a exterioridade de nada. Nada significa nada. É uma construção interior que a minha consciência, por saber quem Deus é, quem eu sou em Deus, que eu sou acolhido por amor e misericórdia e graça, eu confio nisso, eu me rendo a isso e eu deixo que isso
vai me alterando e vai gerando decisões existenciais no caminho que eu aprendo com Cristo, que produzirá mais frutos em mim. Que eu decido ser pacificador, misericordioso, generoso, não julgar ninguém. Eu ver contenda, eu quero disseminar paz. Eu ver maldade, eu quero acalmar. Eu ver a sua miséria, eu me compadecer dela, não tripudiar. Eu não me alegrar com o mal. Eu ver gente sendo presa, é um safado, não. Dentro de mim eu quero, por mais que a justiça tenha que ser feita, eu não me alegro, porque eu não quero a destruição de ninguém. E essa decisão existencial que vai se tornando a minha meta existencial não fará com que eu tenha ou deixe de ter riquezas, dinheiro, saúde, mas tendo ou não tendo, eu não sou referenciado por nada disso. Isso não me impressiona mais. Mas eu sei que é um caminho interior de construção que vai lançando alicerces no meu caráter, na minha existência, no meu ser, e vai edificando a minha existência. E ele conclui no capítulo 7, que ele fala assim: eu entendo que a minha casa interior, minha casa espiritual, que é quem eu sou, vai se construindo. Ele diz assim: então, quando vier a tempestade, e a chuva vier, e a onda subir, e a pancada acontecer, sobre todo mundo acontece, você estará apto a aguentar o tranco, porque você está planificado e está se planificando. É algo que começou e que só terminará no dia que você for plenamente como Ele é. Ou seja, eu posso começou no dia que eu fui acolhendo a verdade, o amor, a misericórdia como significado na minha vida, mas finalizará só no dia que eu for acolhido e recolhido e glorificado nele. Até lá, amigo, eu estou nesse processo de construção. Até lá é uma decisão minha de todos os dias, muitas vezes, apesar dos conceitos de sentimentos de felicidade, eu decidi caminhar nesse processo interior, que se manifesta para o lado de fora como decisão prática, mas sobretudo e antes de tudo é uma decisão interior, de compreender a partir de Jesus o que é e o que não é verdade, do que é e que não é vida, do que é e que não é vaidade, e viver nisso. Aí eu posso ter dinheiro, eu posso não ter dinheiro, eu posso ter tudo, eu posso não ter nada, eu posso comer muito, eu posso passar fome. É o que Paulo diz aos Filipenses, ele fala: eu compreendi que o meu contentamento não está nessas coisas, mas eu posso tudo nele que me fortalece. Paulo diz a mesma coisa com outras palavras. Você vê que não tem disparidade no Evangelho? Não tem a fórmula do sucesso em Filipenses? Não, ele só interpreta de uma maneira mais para aquela realidade, para aquele momento. Ele fala: quer entender como que as coisas se processam dentro de você? Não se referencie por nada de fora. Não caia nessa fantasia ilusória e, sobretudo, somando Deus essa mentira. Porque você se fragilizará, você virará hipócrita, mascarado, você vai tentar artificializar de diversos meios, mas não vai suportar. Para o seu bem, não suporta. Sua alma gritará de algum modo. Sua alma berrará de algum modo, denunciando a mentira no seu ser. Até que você se submeta ao que é vida para o seu bem. Aí você se dedica, escolhe, caminha todos os dias, peneirando as suas decisões com esse viés. Essas decisões produzem paz, misericórdia, bondade, justiça, amor. Não, amigo, eu não quero nem que eu leve prejuízo. Porque eu posso ganhar tudo para o lado de fora, mas se eu relativizei o que é eterno, eu que sou um ser da eternidade, vou me diluindo. Minha alma vai se perdendo em mim.
Aí você vê gente com síndrome do pânico, esquizofrenia, pensamento acelerado, porque ele começou deliberadamente a transgredir o que na alma dele berrava latejantemente como verdade, e ele negou. Como é que eu sei disso? Tomando milkshake? Lógico que não, porque a gente leva os perrengues. Porque o Evangelho ensina, e eu sei em mim como que isso se processou, para o bem e para o mal. E a gente tem o privilégio de não precisar chegar nos 79 anos e olhar para trás e falar que vida babaca, vaidosa e vazia que eu vivi. Eu tenho o privilégio de, nos meus 30, 40, 50, 60 anos, acordar para a luz e falar: isso é vida. Eu darei razão ao que o Evangelho ensina e me caminharei nesse processo, sabendo que eu não estou provando nada para Deus, sabendo que uma hora eu vou sentir coisa gostosa, outra hora não será gostoso. Quando é gostoso... Desculpa. Quando é gostoso, maravilhoso, né? Um filho nasceu, comer uma comida boa, sentar com amigos e dar risada, coisa maravilhosa, e não tem nada de errado, mas nem sempre a existência é gostosinha. Mas eu deixo de ser um ser impressionável, eu vou virando homem, eu vou virando mulher no mundo. Eu não me deixo guiar por isso, por nada, porque eu sei que o que é vida se constrói em mim. Que o reino de Deus, que é a vida de Deus como referência existencial, não tem visível aparência, mas ele se constrói em mim. E ou eu entendo isso para o bem da minha existência, ou eu vou me arrebentar. E quando a gente se arrebenta, amigo, a gente ou vira um ser amargurado e cínico, ou a gente tem a oportunidade, pela pancada que a gente levou, de clicar para o nosso bem, para o caminho da vida. Mas não precisa ser assim. A gente pode, pouco a pouco, admitindo, a partir de Jesus, o que é e o que não é, o que acrescenta ou não, entendendo que felicidade, ser feliz, não tem nada a ver com emoção, não tem nada a ver com arrepio na espinha, não tem nada a ver com Disney. Vou levar minha filha para lá, para ela dar risada, mas jamais direi ou deixarei alguém colocar na mente dela que isso é felicidade, porque não é. E se ela não souber através de mim, ela saberá através da existência. Quando as coisas são assim, se você ler o texto de Lucas 16, Jesus ele fala assim, olha, quando eu entendo a vida com esse olhar, até o dinheiro eu me utilizo bem, ele fala. Lá em Lucas ele fala assim, olha, quando tiver oportunidade de ter, use ele para fazer amigos, para ser generoso, para fazer obras de justiça e misericórdia. Ele falou, porque quando isso acabar, quando isso passar, algo se construiu em você que que não foi o dinheiro, mas foi a sua decisão do bem, da misericórdia, e que se utilizou do que você tinha na mão para o bem. Caso contrário, amigo, pobre ou rico, seu coração vai virar um buraco. Ou a gente acolhe isso, a gente não está preparado para viver. Amém? Um filósofo dinamarquês do século XIX, Søren Kierkegaard, que certa vez teria dito: a felicidade é uma porta que a gente sempre abre para fora. Toda vez que a gente tenta abrir essa porta para dentro, ela trava.
importa. São poucos os que se avoram a mantê-la escancarada, como vão de abrigo aos que choram. A felicidade é uma porta, é passagem, é caminho, é meio e não é fim. Roga ao vento, seu vizinho, nunca quer só pra si. Felicidade é uma porta e abri-la é escolha sua. Quem se fecha não se arrisca, mas a alegria está na rua. A felicidade é uma porta, é passagem, é caminho, é meio e não é fim. Roga ao vento, seu vizinho, nunca quer só pra si.